Então vamos para um assunto polêmico na nossa enquete que vai agradar muito ao mestre Alberto Helena Júnior. O pênalti contra o Corinthians ontem foi bem marcado e o Fini mudou a enquete. Boa, Fini, é isso aí, a gente se prepara toda para uma enquete e ele põe outra. Qual era a enquete que você estava preparada? Eu estava preparada da eliminação, vou abrir aqui, vou fazer mas também eu acho a essa pergunta. melhor. Vamos lá, ele muda a enquete, vocês mudam tudo a enquete, vai, Celcinho. Bom, entre lá no site o pênalti eu achei um absurdo e fico abismado quando vejo, inclusive, gente da arbitragem defendendo a marcação. Isso. Eu nunca vi uma coisa dessa. Para mim, pênalti, você tem que ter clara intenção de colocar a mão na bola. O jogador do Corinthians, ele ou de diminuir o espaço e tudo mais. Ele está com o braço praticamente rente ao corpo, olhando para frente. Sim. Correndo para. Temos a imagem, né? E aí a bola vem de trás e bate. É como se ele tivesse um olho no cotovelo, um olho Ele tá aqui de costas. Exato. Quer dizer, então, sabe? Absurdo. A bola bate na mão dele. Ele não tem a intenção, ele não está nem olhando para a bola. E aí eu fico mais estarrecido porque o árbitro marca o pênalti e tem o VAR ainda, que pode ver que ele não está, ele está sequer olhando para a bola, está olhando para frente, olha só. E aí marca. Essa é uma questão. Não acho que o Corinthians merecia avançar pelo futebol que apresentou. Mas verdade seja dita, o pênalti foi muito mal marcado, na minha humilde opinião, mestre Alberto Helena Júnior. E aí, mestre? Plenamente de acordo. Um absurdo, uma coisa sem nenhum sentido. Cheio de costas, olha lá. Ele está correndo, o braço, Ele não o tá vendo a movimento bola. do braço Tá vendo, dele e o movimento é natural. É natural, não tem nada, ele não está abrindo os braços para evitar que o seu corpo... evitar que o adversário tenha menos espaço para botar a bola. Não, nada disso. Eu acho o seguinte, essa FIFA ultimamente, antigamente o International Board, que faz essas mudanças nas regras e tal, eram aqueles velhinhos que levavam os escoceses lá, que levavam anos e anos para decidir uma vírgula nova a FIFA agora, toda hora, inventa uma recomendação que vira lei, que vira regra, e os caras começam a aplicar e não sabem direito como. É o que está acontecendo. Muito bem, então você manda a sua participação pelo WhatsApp no número 11 99479 1633. Mas a outra pergunta da enquete era qual treinador teve mais culpa pela eliminação? Se foi o Cuca, se foi o Fernando Diniz no São Paulo ou se foi o Mancini no Corinthians? Difícil você culpabilizar o treinador numa eliminação. Então a outra enquete... essa agora, ficar culpando o treinador, os caras ficam 5 minutos no time, culpa. 5 minutos, Fernando Diniz está 1 ano, mestre. Quem? Fernando Diniz está 1 ano. Está 1 ano porque 7 meses não conta. E não conta, estava trabalhando. Não estava nada. Estava na pandemia. Um jogo polêmico marcou a despedida do Corinthians da Copa do Brasil. Pois é. O Timão empatou por 1-1 ontem com o América Mineiro e foi eliminado. O Corinthians reclamou muito da arbitragem. Veja. Eu acho que no primeiro tempo do primeiro jogo e no segundo tempo da segunda partida, o Corinthians foi superior, né? Embora ele tenha tomado o empate aqui no jogo de hoje, mas eu acho que nesses 2 tempos a gente foi superior e houve um equilíbrio no segundo tempo do jogo lá da nossa arena. E no primeiro tempo aqui do jogo de Minas Gerais, eu acho que o América foi melhor. Essa grandeza do Corinthians, ela vai voltar aos poucos, né? É óbvio que hoje a gente vive um momento difícil por ter sido eliminado, mas a gente não vai de maneira alguma abaixar a cabeça e achar que está tudo errado. Eu acho que a equipe vem evoluindo sim. E a esperança é, obviamente, que agora que nós teremos, infelizmente, de um lado, né, nós teremos aí tempo de treinamento, infelizmente de outro, porque você consegue arrumar e ter um pouquinho mais de tempo entre recuperação de um jogo e estratégia montada para a próxima partida. Eu discordo do Mancini no quesito que o Corinthians foi melhor que o América em determinado momento desse confronto. Para mim, o América foi melhor em São Paulo, foi melhor
em Belo Horizonte. Só no jogo de Belo Horizonte, por exemplo, a América finalizou o dobro de vezes do Corinthians. O Corinthians muito mal, sem criatividade. Medroso. Sabe, sentido da falta do Fábio Santos, que é um veterano, chegou, mas deu uma outra cara pro time, do próprio Otero. O Casares, que é o cara mais lúcido do time, se machucou no primeiro tempo. E o resto são, assim, com todo respeito, mas alguns jogadores que não estão à altura do Corinthians. Não adianta, não estão à altura. Matheus Vital não consegue deslanchar, Léo Natel, Everaldo, sabe? Eu vou destacar só 2 nomes, Xavier e o Davó, que ainda conseguiu fazer alguma coisa quando a bola chegou nele. De resto, é um Corinthians muito, mas muito mal. Até o Gil, que foi lá para a área para ser atacante, mas ficou isolado lá na frente, que não resolve nada, absurdamente nada. O Corinthians está realmente à espera da grande mudança. Quer dizer, um dia daqui para frente, depois da pandemia e tal, aquelas histórias. Porque o atual time, independentemente de quem seja o treinador, ele não consegue jogar um futebol decente. O Corinthians jogou muito mal ontem. Muito. E é repetitivo isso. Porque... Consegue. Não tem um jogador de armação e não tem pelo menos um ponta que resolva, que vai para cima e ganha a jogada. Nós vimos o Marinho agora há pouco aí, no jogo do Santos, ele discutindo com o juiz, porque o cara leva pancada o jogo inteiro porque ele sabe jogar bola. Isso aí. É o melhor jogador do Brasil no momento. E é isso que falta, é isso que tem aí as pampas nas várzeas, nas praias, nas bases dos times, e os treinadores não aproveitam, os da base não aproveitam, os empresários não aproveitam, entende? Que são eles, na verdade, quem... E quando o Lisca fala assim, é a quarta em cima deles. Do Corinthians, pois é, que ele ganhou do Corinthians. Quem não manda me contratar? É isso aí, o Lisca eu acho ótimo, eu gosto desse cara, viu? Eu também. Acho ele trabalha bem em todo time que vai. E é divertido, dá um pouco de sabor a esse futebol sem sabor que eu nós também temos acho. aí. Bom, e agora vamos direto para o Parque São Jorge com Jonas Campos e a repercussão de mais essa eliminação do Corinthians na temporada. Boa noite, Jonas. Alguém do clube já se posicionou sobre o pênalti que custou a eliminação ontem? Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao mestre, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pênalti tem dado o que falar, viu, Mi? E o André Sanches, presidente do Corinthians, publicou no Twitter uma manifestação, a gente até compartilha com vocês, colocando aí na tela do nosso Gazeta Esportiva. Abre aspas, publicou André Sanches, não vai ficar barato, vou à CBF levar protesto do Corinthians por esse pênalti absurdo e farei questão de ouvir o áudio da conversa do VAR. Arbitragens como essa de ontem não tem cabimento, fecha aspas, foi a publicação de André Sanches, presidente do Corinthians, via Twitter. Intenção do Corinthians neste momento é, primeiramente, ouvir essa comunicação entre o árbitro de campo, o Wagner do Nascimento, e o árbitro do VAR, que ontem era Eduardo Nunes Braga, e depois tomar medidas formais para levar todo esse repúdio à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Todo mundo na bronca com o pênalti envolvendo o lateral esquerdo Lucas Piton, inclusive o técnico Wagner Mancini, que após a partida, após a eliminação do Corinthians para o América Mineiro, falou sobre esse lance. Olha só. Eu acho que o pênalti foi um lance interpretativo, mas de uma forma onde o atleta do América ele estava entre a bola e o nosso jogador, então essa disputa ali é uma disputa de muita interpretação, então na minha opinião o árbitro errou em dar o pênalti. É isso, gente. Só resta para o Coringão, o Brasileirão. Tem jogo no sábado, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. E tem até mercado da bola movimentado, viu, Michele? Daqui a pouco eu volto. Valeu, Jonas Campos. A gente já comentou, mas como audiência rotativa, né? A audiência rotativa que temos, para mim também não foi pênalti, o árbitro foi mal na marcação, mas até aí não significa que o Corinthians também merecesse a classificação. É uma outra história. Não, isso é outra coisa. Agora,
O curioso, ontem eu estava vendo pela televisão o jogo e o PC, que foi árbitro, bom árbitro até, comentando aí, não me lembro se era Globo ou se era o Premiere, não me lembro agora, mas o fato é que ele disse o seguinte, né, no pênalti a favor do Corinthians, do Davó, um baita pênalti, o cara deu uma rasteira no Davó, dentro da área e tudo. Ele disse assim, não, para mim não foi pênalti, porque o jogador reduziu um pouco, o atacante reduziu um pouco o movimento. Quer dizer, sabe, eu acho... E aí esse pênalti... Esse pênalti aí, eu não me lembro o que ele disse, mas eu sei que é um absurdo. Melhor ele não falar nada, porque não tem explicação. Melhor. Não tem o que ele falar. Mesmo porque você veja que essa bola que vinha, ela vinha pelo lado do jogador. Isso aí. Quer dizer, se ainda a bola tivesse mais para o lado do adversário e ele tivesse batido na mão dele, vai lá dizer que ele teve a intenção. Mas desse jeito, o domínio dele era inevitável, olha lá. Ele estava na frente do jogador, entre ele e a bola, entre o jogador e a bola. Quer dizer, não tinha o menor sentido fazer esse pênalti. O Corinthians... muito menos marcar. Então, mudou todo o jogo. Como assim mudou todo o jogo? Não, vocês acham que, por exemplo, mesmo se esse pênalti não tivesse sido marcado. Provavelmente iria para decisão por pênaltis. Mas assim, o Corinthians jogou mal. Jogou muito mal. Então, o Corinthians não mereceu. Não, claro que né? não. Então, o fato não podemos só falar do pênalti, porque o Corinthians, de fato... Não fez o jus. Não, e ele pode reclamar, deve reclamar e tudo mais, mas não vai mudar nada. Não muda nada.